já operou muito milagre nessa noite, irmãos. Não era nem para mim estar aqui. Não era para você estar aqui. Mas Deus achou graça. Ele achou graça. E aqui estamos. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 27. 37 que diga. Eu disse o que, igreja? Isso, muito bem. Aí é uma indagação ali no livro de Lucas 1:37. Todos acharam, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, Deus. Porque para Deus nada é impossível. Ele é o Deus do impossível, igreja. Ele é o Deus do impossível, igreja. Ele pode todas as coisas? É, irmãos, Ele pode todas as coisas. Esse versículo aqui dá para pregar 3 horas. Só nesse versículo, irmão. Ou mais, ou mais, ou mais. Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar a Deus, para Deus nos dar graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Já viemos aqui, meu Deus, já estamos no lugar do encontro, Senhor. Encontro dos milagres, ó Deus. Eu sei que todas as vezes que o Senhor, meu Deus amado, olhou, somente olhou, simplesmente deu uma olhadinha, e foi impossível de o Senhor não operar um milagre na vida do homem e da mulher. Só uma olhada que o Senhor vai direcionar os olhos na direção do homem, na direção da mulher, e o Senhor vai operar um milagre exagerado, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmão, diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, aliás, capítulo 15, versículo 13, eu estou aqui com a cola na mão, né? É de Deus, irmãos. A Bíblia diz, eu tenho gravado na palma da minha mão. Gênesis 15, 13. Isto aqui é Deus falando com Abraão. Deus disse, sabe o que para Abraão? Ele disse assim, Abraão, você tem que entender uma coisa. Você vai ser peregrino em terra alheia, em terra estranha. Ele falou para Abraão. Deus falou para Abraão que ele ia ser peregrino em terra que não era dele. E a Bíblia diz que o povo de Deus, o Israel de Deus, está lá no Egito agora. É claro que houve tantos episódios na Bíblia para Israel chegar no Egito. Mas Deus disse que eles iriam estar em terra alheia. E Deus disse mais, vocês vão ser afligidos. Eu vou compartilhar com os irmãos. Gênesis, capítulo 13. 15, capítulo 15 de Gênesis. Olha o que diz aqui, irmãos. 15 e 13. Diz assim, Senhor. Então disse a Abraão. Está compartilhando aí, né, igreja? Então disse a Abraão. Então alguém está falando para Abraão. Saiba de certo. Saiba de certo que peregrina será a tua, o que, igreja? Tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quantos anos, igreja? 400 anos. Mas Deus diz no 14, vamos no 14.
mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grandes riquezas. É mais ou menos assim, ó, vocês vão para lá. Vocês vão ficar lá. 400 anos vocês vão ficar lá. E eu vou tirar vocês de lá. Não se preocupe, eu tirarei vocês de lá. A tua descendência, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ouve essas palavras. E ele até toma posse, porque Abraão é um jovem de fé. Assim como eu e os irmãos que aqui estão. E os irmãos que estão nos assistindo. Eu sei que você tem fé. Eu sei que quando você ouve a palavra de Deus, você toma posse, você crê na palavra de Deus. Porque não tem outra alternativa, ou crê ou crê. Porque Deus só vai operar quando eu creio. É impossível Deus operar enquanto não tem alguém crendo no que Ele irá fazer. Meus irmãos, a Bíblia diz que Israel estava cercado por uma nação pagã e estavam sofrendo uma fome a ponto de uma mulher cozinhar o seu próprio filho e comer. O desespero, porque não tinha alimento, não tinha suprimento, mas tinha um profeta, tinha um homem de Deus, simplesmente para liberar uma palavra profética. E a Bíblia vai dizer que tinha um capitão que não cria. E a Bíblia vai dizer o final deste capitão aí. Diz a Bíblia que ele foi morto, pisoteado, porque não creu. Igreja, diga comigo, eu creio. Diga, eu creio, de todo o meu coração. Diga de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu creio na tua palavra, Senhor. O interessante de Deus é crer, meus irmãos. Crer, sem duvidar. Não é acreditar. Acreditar é tomar a verdade por um certo tempo. É diferente de crer. Crer é tomar a verdade para todo sempre. É tipo assim, ó, eu creio hoje, creio amanhã, eu creio depois, eu vou crendo, vou crendo, vou crendo. Todos os dias, todas as horas, eu tenho que crer na palavra de Deus. Abraão ouve essa palavra e ele não alcança a promessa de Deus. E Deus disse que a descendência dele iria passar por esta aflição. A Bíblia diz que veio o menino de nome Isaque. Isaac não alcançou a promessa de Gênesis 15, 13. Nasceu outro menino por nome Jacó. E Jacó, ele era o menino da promessa. Deus iria fazer maravilhas através da vida de Jacó. Porque Jacó, ele viveu aos pés de Isaac, absorvendo a história, os milagres, os prodígios, as maravilhas que este Deus de Lucas 1:37, ele foi observando e crendo e tomando posse. Meus irmãos, quando a gente crê na palavra,
parece que fica uma coisa meio que sem anexo, porque você vai sofrer simplesmente porque crê e sem entender. José foi jogado em um buraco e depois foi vendido. E José foi parar aonde, igreja? No Egito, irmãos. A palavra de Deus que foi proferida lá em Gênesis 15, 13, agora está prestes a se cumprir. José foi para o Egito, irmãos. Ele não entendia o porquê de tanto ódio dos irmãos. Os irmãos queriam matar José, porque José tinha um sonho, assim como eu e você que me assiste, e os irmãos que aqui está. Se você tem sonhos de Deus, pode preparar as costas, prepara os lombos, você vai apanhar. O inimigo, ele não vai suportar quando Deus tem promessa para você. A Bíblia conta a história de um servo de Deus de nome Jó. Jó sofreu, irmãos, mas Jó era fiel, era íntegro, temente, e se desviava do mal, a ponto de, no escuro, isso aqui é Deus e Satanás pedindo para cirandar a vida de Jó, porque da sinceridade de Jó, irmãos. Igreja, eu quero que a igreja entenda uma coisa. Está acontecendo algo no teu coração? Está acontecendo uma aflição, um conflito aí dentro de você? Isso é uma herança adâmica, é na dimensão material, porque há algo te esperando, há algo nos esperando de Deus. A Bíblia diz que o espírito é contra a carne e a carne contra o espírito. Eles ficam guerreando, irmãos, e muitas das vezes nós não entendemos as aflições. E Jó sofrendo, o inimigo disse assim: olha, ele é fiel. Ele é fiel. Mas eu sei por que ele é fiel. Porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor cerca a casa dele de bens. E eu encontrei esse versículo, irmão. Eu fiquei todo feliz quando eu achei esse versículo. Eu vi a mensagem, o pregador dizia: olha, Deus cercou a casa de Jó, fez um cercado na casa de Jó. E eu fui buscar o versículo, irmãos, e li e achei. Eu achei. Satanás disse: mas você cercou a casa dele de bens, por isso que ele é fiel. Não é por isso não. Ele é fiel a mim não é porque eu dou, não. É porque eu sou grande, o Todo-Poderoso. É pela minha grandeza que ele me serve, é fiel e se desvia de você que é o mal. José está lá no Egito, irmão, foi vendido. Olha que coisa, irmãos. Se fosse você, se fosse eu, irmãos, eu nunca mais ia olhar a cara dos meus irmãos, nunca, não queria nem saber dos meus irmãos. Mas, irmãos, na venda, Deus estava mandando José para o lugar certinho, irmãos, porque para Deus nada é impossível, e tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, irmãos. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Está escrito: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação de Deus. Olha eu aqui, olha você aí. O diabo tentou matar a tua vida, tirar, ceifar a tua vida, arriscar o teu nome do mundo, do mapa. Mas Deus tem plano para a tua vida. Ele quer te salvar. Eu já falei
e já registrei: daqui ninguém me tira. E olha que eu já passei bocado, irmãos. E você também. Já passamos bocado, já deu vontade de desistir. Tem hora que você olha para trás assim e fala: acho que eu vou voltar. Volte não. Volte não. Deus, Ele vai, às vezes que eu pensei, Deus vai falar assim: olha, você tem saúde? Eu tenho, Deus. Você está trabalhando? Estou, Deus. Tem um salário todo mês? Tenho. Você tem uma esposa? Tenho. Você tem os meninos abençoados? Você tem? Tenho. Tem te faltado alguma coisa? Não. Você tem sapato bons que você pode calçar? Eu tenho. Tenho uns 2, uns 3 pares. E por que você quer? Por que você quer olhar para trás, voltar para trás? Andar com Deus, irmão, é a melhor coisa que existe, irmão. Porque quando andamos com Deus, possamos não ter nada e temos tudo. Porque Deus é. Está escrito: o Senhor é. O Senhor é o meu pastor. E nada. Na versão original: e não me faltará. A versão diz: o Senhor é meu pastor e nada. A versão original: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O que eu precisar, Deus é. Ele operou maravilha na minha vida, na tua vida. Basta nós olhar assim um pouquinho e a gente vai descobrir rapidinho o que Ele tem feito e está fazendo. Agora mesmo era para nós não estarmos aqui. Você sabe que às vezes eu paro e fico refletindo, pé da minha máquina. Eu trabalho numa máquina, enrolando bobinas, passo o dia enrolando. Passo o dia enrolando. E eu começo a pensar: oh Deus me traz um episódio que está lá nos evangelhos, quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, irmãos. Era a lei de Moisés. Na lei de Moisés era uma ordem e era para ser cumprida aquela ordem. Tem que morrer. E eu começo a pensar e a dizer assim, e eu só aqui meditando, eu já tenho X anos, né? Pode falar não, né, Cícero? Pode falar não, né? Eu tenho X anos. E a minha mãe tem X anos. Se aquela mulher tivesse sido apedrejada, irmãos, é porque a lei de Moisés estava valendo. Eu quero lembrar para a igreja que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Aquela mulher, ela iria ser apedrejada, irmãos. Só que estava acontecendo uma transição. Você entende isso? Estava acontecendo uma transição. Isso aqui, ó, é troca de turno. Compreenderam? Agora compreenderam, né? É uma troca de turno. É tipo assim: olha, meu turno acabou, agora é você. Entendeu agora, né? Ficou clarinho, não ficou? Ficou claro, né? A lei de Moisés e a graça. E a graça de Deus. Agora, se a minha mãe não tivesse cometido nenhum deslize, aliás, a minha bisavó, se ela não tivesse acontecido, se ela não tivesse transgredido a lei de Deus, ela não seria apedrejada, certo? Certo, igreja? A minha avó iria nascer, certo? A minha avó, ela não transgrediu a lei de Deus. A minha bisavó não transgrediu. Agora eu tenho a minha avó, ela não transgrediu. E por ela não transgredir, a minha mãe nasce. Agora a minha mãe transgrediu. E nós estamos na lei.
eu estaria aqui? Não estaria, irmãos, porque é a lei de Moisés. Deus estava operando um milagre ali. E por aquela mulher não ser apedrejada, a minha bisavó não foi, e nem a sua tataravó não foi apedrejada, a sua bisavó não foi apedrejada, a sua avó não foi apedrejada, a sua mãe não foi apedrejada, e você está aqui. Então, para Deus nada é impossível. Você tem uma graça de Deus, uma transição. Estava saindo a lei e entrando a graça. Por isso que estamos aqui hoje, nesse dia que se chama hoje. Mas a Bíblia diz, irmãos, que, eu já vou terminar, a Bíblia diz que José, ele ficou ali, e daqui a pouco ele se tornou um mordomo muito fiel na casa do Potifar. Mas o diabo não se contentou, porque tinha uma promessa em cima de José. E a promessa era aqui, olha, ela salvar a descendência de Israel. Porque Deus tinha falado para Abraão lá em Gênesis 15:13, a tua descendência vai ser peregrina em uma nação pagã. É por isso, irmãos, que eu entendo, e a igreja entende, que José estava indo para o Egito simplesmente para cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que José, ele se torna governador lá no Egito. Ele traz o seu pai, traz a sua família. Olha aí, Jacó indo para o Egito. Aí está se cumprindo o que? Gênesis 15:13. Mas Deus prometeu que iria tirar eles de lá, não prometeu? Agora, meus irmãos, para os irmãos entenderem que para Deus nada é impossível, Deus tirou toda aquela multidão, mais de 6 milhões de judeus, sem arma, sem nenhuma arma. E o exército de Faraó, eles eram preparados para guerras. Diz a Bíblia que eles tinham 600 carros de guerra. E Deus usou 2 homens com 2 cajados, simplesmente 2 cajados. É o que Deus precisa, irmãos. Muita fé, muita coragem e a palavra de Deus nas nossas mãos. O povo foi liberto. E Deus começa a fazer prodígios e prodígios, simplesmente para que Israel pudesse acreditar que Deus é poderoso. E tirou eles do Egito, cumprindo-se a palavra: eu vou tirar vocês com um braço forte, e vocês não vão sair de mãos abanando. Está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 2, 11:2, ou é 2:11, uma coisa assim. Diz a Bíblia que Deus pediu para Moisés avisar para o povo, bater na porta dos egípcios e dizer assim: olha, nós estamos indo embora nesta madrugada. E a Bíblia vai contar que o povo ia nos aposentos lá, nos baús, e trazia jarros e taças de ouro e entregava: olha, toma isso aqui de presente para você. Vão embora, mas leve isso aqui. Eles saíram ricos. Foi uma indenização surpreendente, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Fique com esse versículo de Lucas 1:37, porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso.